Aleluia. Está lá depois de Hebreus. Vamos ler então Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Diga assim comigo: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo que você reservou para nós estarmos juntos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra o tempo todo tem coisas a acrescentar na nossa vida, e nessa noite não é diferente. Eu oro, Pai, para que os olhos do entendimento de cada um de nós venham a ser abertos pelo Teu Espírito, para que nós possamos compreender na totalidade aquilo que você tem preparado. Iluminação e revelação chegando à mente e coração de cada um dos meus irmãos, assim como o Teu Espírito fluindo através da minha vida, para que nós possamos crescer, Pai, para que nós possamos avançar em tudo aquilo que você tem preparado para cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Meu irmão, deixa eu perguntar algo para você: quando é a hora de parar? Você já passou por algum problema ou por alguma situação onde você, depois de tentar, determinado momento uma dúvida e uma pergunta veio na sua mente e falou assim: eu devo continuar tentando ou eu devo parar? Já aconteceu isso com você? E agora eu pergunto para você, mediante as situações que envolvem as nossas vidas, quando nós devemos parar de tentar? Quando nós devemos baixar a cabeça mediante as situações? Pergunta para quem está perto de você e fala assim: ei, fala para ele, fala assim: quando você acha que você deve parar de tentar? Fala para ele aí. Diga assim comigo, diga assim: eu sou aquele que nunca para até ter o resultado bem na palma das minhas mãos. Sabe, queridos, se existe uma verdade que precisa permear e envolver cada momento e cada situação da minha vida e da sua vida, é que Deus está conosco o tempo todo. E se Deus está de fato comigo e com você o tempo todo, a palavra dele vai ser verdade na minha vida e na sua vida o tempo todo. E a palavra diz no livro de Romanos que em todas as coisas, diga comigo, diga: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes circunstâncias parecem que cada vez piores, elas começam a se levantar contra as nossas vidas. Parece que, querido, que para toda situação ou todo desafio que nós estamos sempre nos propondo a fazer, parece que é você estabelecer um objetivo e parece que tudo se volta contra. Parece que o universo começa a conspirar contra o seu sonho ou contra o seu objetivo. É assim ou não é assim? Parece, meu irmão, que quando você decide fazer um regime, ninguém te convida para comer uma pizza e um lanche. Só que na semana que começou o seu regime, todo mundo te convida todo dia. É assim ou não é assim? Aí de repente ninguém te oferecia um chocolate no serviço. Aí, meu irmão, aparece com caixa de bombom, aparece com aquelas coisas mais gostosas. O interessante, querido, que quando nós lemos aqui em Tiago capítulo 1, versículo 12... diz que bem-aventurado é aquele homem ou aquela mulher que suporta todas as situações com perseverança, que ele olha para uma situação, independente do tamanho dela, independente do quanto, querido, isso está doendo, ou do quanto isso está exigindo das suas forças, ele e ela persevera. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. O ditado diz que eu sou brasileiro e não desisto nunca. Mas um ditado um pouco melhor seria: eu sou crente e eu não desisto nunca.
Amém, querido? Não importa quantas vezes você tentou, querido, fazer coisas na sua vida. Não importa quantas vezes você já tentou alcançar algo que desde sempre você tem guardado no seu coração. Deixa eu falar algo para você. Não pare e não desista enquanto esse algo não se tornar real na sua vida. Porque, querido, se Deus de fato tem implantado coisas no nosso coração, se de fato os sentimentos existentes nos nossos corações estão em linha com essa palavra, querido, nós devemos permanecer firme, porque a Bíblia diz que de Deus vem tanto o querer quanto o efetuar. E sabe, irmãos, muitas vezes nós deixamos de colher aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de colher de fato do prêmio que está nos guardando, porque nós não sabemos perseverar. Porque perseverar, querido, não é você começar a fazer algo enquanto está fácil e na hora que se torna difícil você para. Perseverar não é, querido, você aguentar um pouquinho e depois espanar, como muitas pessoas gostam de dizer. Perseverar não é você vencer um combate ou vencer uma batalha, porque, querido, a nossa vida não é apenas um combate ou apenas uma batalha, são desafios diários que nós vamos vencendo degrau após degrau, vida dia após dia, situação após situação, até nós podemos chegar e dizer no fim das nossas carreiras, como Paulo disse: combati um bom combate, completei uma carreira. Diga comigo assim: carreira. Meu irmão, quando nós falamos de carreira, nós não estamos falando de um dia, sim ou não? Porque carreira fala de uma história, carreira fala de uma vida. Paulo, quando ele está dizendo isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7, ele está dizendo: eu combati um bom combate e eu completei a minha carreira. Quer ver um exemplo muito fácil para nós entendermos isso? É um campeonato de Fórmula 1. Quem lembra aqui do Ayrton Senna? Você lembra? Que tempo bom que era aquele, né, meu irmão? A gente ouvia sempre aquela musiquinha dele no final das corridas, dele vencendo, e a bandeira do Brasil no primeiro lugar do pódio. Como era gostoso ver aquelas corridas. Mas o que é interessante, que assim como na Fórmula 1, ou até mesmo num campeonato de futebol, para você que não conhece Fórmula 1, não adianta você ganhar uma corrida e não adianta você ganhar uma partida de futebol, porque uma corrida ou uma partida de futebol não é o campeonato. O campeonato, querido, é algo que é formado ou é composto por várias partidas e por várias provas, no caso da Fórmula 1. E de fato, se nós soubermos, querido, desenvolver com excelência e vencer cada desafio, cada corrida ou cada partida de futebol, nós iremos chegar lá no fim do campeonato e nós iremos levantar a taça. Por quê? Porque ao longo da nossa carreira, dia após dia, nós conseguimos ser bem-sucedidos, e porque nós somos bem-sucedidos no dia a dia, no final, nós vamos poder, querido, desfrutar do prêmio que está esperando a mim e que está esperando para você. Quando nós falamos de perseverar, então, querido, nós não estamos falando apenas de manter os nossos olhos lá na frente. Nós estamos falando, querido, de colocar os nossos olhos também no exato momento que nós estamos vivendo. Porque, meu irmão, volta para mim lá no campeonato de futebol e na Fórmula 1. Eu sei que tem um troféu, que tem uma taça esperando lá na frente. Só que se eu for displicente nos meus jogos ou nas minhas corridas, eu vou poder levantar a taça no final do campeonato, sim ou não? Não. Mas deixa eu perguntar para você, o prêmio está lá, sim ou não? Sim. O prêmio deixou de estar lá porque eu fui displicente em cada uma das etapas, sim ou não? Não. O prêmio continua existindo. O prêmio para aquele que é fiel continua sempre existindo. Ou seja, irmão, deixa eu falar algo para você. Aquilo que Deus preparou para mim e para você, ele sempre vai existir.
Só que dependendo das escolhas que eu fizer, e dependendo das escolhas que você fizer, dependendo do quanto nós vamos permanecer e quanto nós vamos perseverar, essas atitudes vão determinar se no final de todas as coisas nós vamos levantar a taça ou não. Quando eu digo de levantar a taça, eu não estou falando apenas da salvação, mas eu estou falando de nós chegarmos no final e desfrutarmos na totalidade daquilo que Deus preparou para mim e para você. Diga assim comigo, fala assim: a minha carreira começa na minha salvação. Fala para quem está perto de você isso, conta para ele isso. Diga assim: a sua carreira começou quando você foi salvo. Meu irmão, mas você percebe que eu não estou dizendo para você que a sua carreira é a salvação. A sua carreira, ela deu início quando você aceitou Jesus. E quando você passou a ser crente, ser nascido de novo, como 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando você se tornou uma nova criatura, você começou a trilhar uma carreira. E quando nós falamos de começar a trilhar uma carreira, nós estamos falando de desafios que também fazem parte dessa carreira. Meu irmão, ter filho é bom, sim ou não? Quem é pai aí, pode falar para mim, ter filho é bom, sim ou não? Me encoraja aí, irmão, porque daqui a pouco eu vou ter filho. Então eu vou perguntar de novo: ter filho é bom, sim ou não? Sim. Mas agora deixa eu perguntar: tem cocô para limpar? Tem que acordar de madrugada para dar leite? Sim. Tem os horários para dar comida, sim ou não? Sim. Sabe, meu irmão, nós precisamos saber o que? Existe uma alegria, existe um prêmio, existe um galardão, que é o nosso filho, que é o sorriso, que é o sucesso, que é, querido, a felicidade que eles trazem para dentro do nosso lar. Mas nós precisamos saber que existem situações que nós precisamos vencer, existem obrigações que nós precisamos cumprir. Caso contrário, nós não iremos desfrutar dos benefícios completos de ter um filho. Porque se você não cuidar da higiene dele, se você não alimentar o seu filho, o que vai acontecer com ele? Vai viver de ar? Não, vai o quê? Falecer. Vai morrer. Porque uma criança recém-nascida, querido, ele não sabe ir até a geladeira, abrir e pegar aquilo que ele precisa. Ele precisa de um cuidado, ele precisa de alguém que esteja nutrindo, que esteja sustentando, que esteja cuidando ele daquilo que ele não pode fazer por si mesmo. E se nós de fato cuidarmos e executarmos com excelência a nossa responsabilidade de pai, o que nós vamos ter? Filhos fortes, saudáveis, que nos dão alegria, que fazem aquilo que é maravilhoso, que alegram o nosso ambiente, que trazem vida, que trazem felicidade. Então, queridos, da mesma forma que um filho, ele traz alegria, só que ele traz desafios, nós precisamos saber que a nossa vida cristã também, ela é repleta de desafios. Era normal para você andar sobre as obras da carne. Quando você não era crente, era normal para você mentir, era normal para você às vezes adulterar, era normal para você cometer de toda sorte de práticas que não agradam o coração de Deus, falar mal das pessoas, ser um fofoqueiro ou ser uma fofoqueira. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós nos encontramos nessas situações como um desafio a ser vencido, porque aquele que mentia, quando ele nasce de novo, ele não deve mentir mais. Aquele que roubava, quando ele aceita Jesus, ele não deve roubar mais. E exatamente, querido, a excelência em cada uma dessas situações, a nossa diligência e a nossa perseverança em fazer aquilo que é certo, vai acarretar na nossa vida a manifestação de coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Porque, querido, eu não sei se você sabe, mas uma missão ou uma carreira, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Se eu apenas começar a fazer algo
e eu não terminar esse algo, a minha carreira de sorte e de fato, ela vai ser uma carreira incompleta. Um exemplo que está o tempo todo envolvendo as nossas vidas, a dieta. Nós começamos às vezes falando, vou fazer uma dieta. Aí a gente começa o primeiro dia. Só que a dieta da maioria das pessoas só tem o começo, não tem nem o meio, não tem nem o fim. Verdade ou não é? Por quê? Porque nós não sabemos, querido, persistir ou permanecer nas nossas decisões e nas atitudes corretas que nós precisamos ter. Sabe, irmãos, não se engane, só existe prêmio para aquele que vence. Não se engane, querido, para aquele que perde, não está reservado o galardão, não está reservado os benefícios da vitória. É por isso que Paulo mesmo diz, aqueles que estão no mundo, eles correm para alcançar uma coroa corruptível, eles correm para alcançar algo que logo vai embora, que é consumível, que não é eterno, mas nós corremos como atletas para alcançar algo diferente, nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível, nós corremos para alcançar um prêmio que é superior ao prêmio que o mundo pode alcançar. Mas de fato nós corremos para algo, amém, queridos? Porque muitas pessoas elas acham que quando você aceitou a Jesus e você foi salvo, você apertou um botãozinho e um robozinho começou a trabalhar para você, e por causa desse robozinho que trabalha para você, tudo vai acontecer na sua vida de mão beijada, de uma hora para outra. E não é assim. Quando nós aceitamos Jesus, desafios se levantam contra a nossa vida. O desafio, querido, de vencer o pecado, o desafio de vencer a nossa carne, porque Paulo mesmo diz que o Espírito, ele milita contra a carne. Sabe, irmão, quantas pessoas aqui já foram ler a Bíblia e dormiu, ou ficou com sono? Quem já aconteceu com você? Sabe, meus irmãos, quantas vezes, bem no dia do culto de quinta, bem no dia do culto de domingo, aparece churrasco, aparece aniversário, aparece tantos compromissos que nunca tem para a gente fazer. Quantas vezes, querido, aparece N oportunidades e desafios para não nos deixar fazer aquilo que vai edificar e nos fortalecer. Quantas vezes, querido, nós decidimos ler a Bíblia e na hora que nós vamos ler a Bíblia, o telefone toca de uma pessoa que faz um tempão que você não conversava, ou de alguém que simplesmente quer matar o tempo colocando a conversa em dia com você. Quantas vezes nós vamos entrando no Facebook e nós falamos assim, só 5 minutinhos, depois eu vou orar, e os 5 minutinhos vira 5 horas e a gente não ora e não lê a Bíblia. É verdade ou não é? Porque, meu irmão, parece que tem um poder meio mágico no Facebook, não é? Ele faz o tempo passar, ele faz o relógio correr. E quando a gente vê, a casa ficou sem limpar, os filhos ficaram sem ser cuidados, a gente deixou de orar, a gente deixou de ler a Bíblia, mas a gente está inteirado de tudo que está acontecendo no mundo virtual. Diga comigo assim, perseverar. Sabe, irmão, perseverar está ligado a você colocar um objetivo diante de você e não parar enquanto você não tocar com os seus olhos e com as suas mãos naturais aquilo que você decidiu no seu coração alcançar. Pastor, eu quero a salvação do meu marido, eu quero a salvação do meu filho, eu quero a salvação dos meus parentes. Sabe, meu irmão, então não pare de amar, não pare de falar de Deus para eles, não pare de expressar com a sua vida o quanto Deus ama e o quanto Deus deseja estar com eles. O que acontece muitas vezes que não é fácil você ir com palavras de amor e receber, querido, um tapa na cara, falando de palavras da pessoa que você falou com tanto amor e com tanta delicadeza. É difícil às vezes, nós semeamos amor, e quando nós vamos colher, o fruto ao invés de ser doce, o fruto é amargo. É difícil? É, mas sabe, querido, o quanto nós desistimos, ou querido, o tempo que nós desistimos, ele está determinando, querido, aquilo que nós vamos colher lá na frente.
está determinando o resultado que nós vamos colher na vida de uma pessoa, ou na vida, ou numa área da nossa vida, melhor dizendo. Às vezes, querido, você tentou uma, você tentou duas, você tentou três, sabe, irmão, não pare. Quer ver outra coisa? Quem é que reprovou quando foi tirar a carta de carro ou de moto? Agora pergunta, você tem carta de carro ou de moto, sim ou não? Por que você não desistiu? Por que você não parou? Você teve que pagar, meu irmão, para você remarcar uma prova. Sabe, irmãos, eu reprovei quando eu fui tirar minha carteira de moto. E aí eu fui lá e o fiscal da prova, da situação, ele disse que o pneu, na última coisa ali na prancha, disse que o pneu da moto saiu no finalzinho, faltando 1 palmo para terminar a prancha. Eu acho que não saiu. Mas ele disse, e o poder estava nas mãos dele. Sabe o que aconteceu? Eu reprovei. E sabe, irmão, eu tinha ido sozinho para o sambódromo naquele dia, e eu estava indo para pegar um ônibus para ir para minha casa, e eu saí do sambódromo e eu lembro pelas ruas do Geisel, e eu comecei a chorar. E meu irmão, eu comecei a ficar triste, porque eu sabia quão difícil tinha sido pagar minha carta. Eu sabia o quão difícil tinha sido todo o plano de fundo para mim conseguir tirar o quanto eu desejava aquilo. E eu comecei a chorar. E eu comecei, querido, falei, não acredito que aconteceu isso comigo, não acredito que aconteceu isso. Eu vou chegar em casa e eu vou ter que falar para os meus pais que eu não passei. E meu irmão, e aquele sentimento começou a tomar conta do meu coração. Mas dentro de mim, querido, da mesma forma que aquele sentimento se levantou, um sentimento de que Deus estava comigo, e se eu continuasse crendo nele, querido, eu ia alcançar. Se eu conseguisse fazer com excelência e não ficasse nervoso nas coisas, eu ia passar, querido. E eu cheguei em casa e eu falei para os meus pais, e eu falei assim, pai, mãe, não deu dessa vez, mas da próxima vai dar. Sabe, querido, é esse sentimento que precisa estar no nosso coração. Às vezes quando você, até por negligência, porque se nós não formos negligentes naquilo que nós fazemos, o resultado é um, e o resultado é certo, é a vitória, querido. Mas eu não posso falar para você que você sempre vai vencer em todas as coisas, se a sua vitória não está apenas dependendo de Deus, mas está dependendo da sua perseverança, está dependendo da sua atitude. Muitas pessoas, às vezes, elas viram e elas falam assim, não, sempre você vai vencer, sempre você vai vencer. Mas deixa eu consertar esse discurso mentiroso. Se você agir certo com Deus, você sempre vai vencer. Porque, querido, não depende de uma pessoa só, mas depende de duas pessoas. E se nós, querido, olharmos para a situação, e a situação às vezes que nós somos derrotados porque nós somos negligentes, e nós decidimos mudar de vida, e nós decidimos colocar o coração em Deus, e nós decidimos acertar aquilo que precisa ser acertado, com Deus, querido, na segunda vez vai dar certo. Aí você fala assim, pastor, mas tem coisa na minha vida que eu estou tentando 10 vezes e não está dando certo. Sabe, querido, não está dando certo nas 10 vezes, porque alguma parte do seu plano não está certa. Porque, querido, em algum momento você não deve ter perseverado. Em algum momento você está permitindo que o seu tempo, ele vaze por entre os seus dedos. Sabe, queridos, quantas pessoas às vezes chegam até mim e elas vêm pedir oração pelo vestibular. Tem muitas pessoas que chegam e elas falam assim, pastor, ora para mim passar no vestibular. Sabe, irmão, eu viro para a pessoa e eu falo assim, você estudou? Ah, pastor, você sabe, né, a vida corrida. Aí eu falo para ele, eu falo, sabe qual vai ser a minha oração? A minha oração vai ser que tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você tem de conhecimento, no momento da prova, o Espírito Santo possa te lembrar. Porque, meu irmão, não tem como eu orar assim, Deus, faz ele passar. E aí cai multiplicação e ele só sabe soma, só sabe adição, querido. Não tem como o Espírito Santo na hora vir dentro dele, possuir o dedo dele e começar, não vai acontecer isso. E às vezes, irmãos, nós queremos que Deus faça a vitória e faça o vencer ser algo real em determinadas áreas da nossa vida, mas na realidade Ele não pode, porque o instrumento, o material que Ele precisa para garantir a sua vitória está faltando na sua despensa.
Imagine, querido, Deus quer fazer um ótimo bolo para nós comemorarmos todos os momentos da nossa vida. Mas, querido, se você não der a farinha para Ele, não tem como fazer bolo, porque bolo precisa de farinha. Ah, mas meu bolo não precisa. Então, querido, se você não prover o ingrediente que precisa para o seu bolo, não tem bolo. Mas sabe o que é gostoso disso, querido? O conseguir o ingrediente, ou conseguir aquilo que nós precisamos para Deus manifestar o vencer e manifestar as vitórias da nossa vida, até nisso não depende só da nossa força, porque Ele nos ajuda a conquistar, Ele nos ajuda a perseverar, Ele nos ajuda através do seu Espírito a escolher e fazer tudo aquilo que é certo. Isso é maravilhoso. Mas então nós precisamos entender que não é que Deus não está conosco em todos os momentos. Não é que não é da vontade de Deus que nós venhamos vencer em todos os momentos. Porque se existe algo que a Bíblia é bem clara, querido, é que Deus nos ama, que Deus deu Jesus para que Ele morresse, para que nós fôssemos novas criaturas e para que em todas as coisas nós pudéssemos ser mais do que vencedores. Mas essa é a vontade. Esse é o desejo que existe no coração de Deus. Mas em contrapartida, existe a responsabilidade de perseverar de cada um de nós. E de fato, se nós não perseverarmos naquilo que cabe a nós fazermos, nós não vamos dar para Deus o material que Ele precisa para construir a casa, para manifestar o resultado que Ele deseja em cada uma das nossas vidas. Pastor, eu quero ter uma família de sucesso. Comece a investir na sua família de sucesso. Amém ou não amém, queridos? Amém. Não, pastor, eu quero que o meu filho converse comigo. Então comece a conversar com o seu filho. Pastor, eu quero um aumento. Então comece a ser um ótimo empregado e uma ótima empregada. Sabe, irmão, porque eu falo para você, se eu fosse empresário, ia ter muito crente que não ia trabalhar comigo não. Se eu tivesse uma empresa, ia ter muito crente que acha que as coisas caem do céu, que não ia trabalhar comigo não. Porque, meu irmão, quem ia trabalhar comigo seriam os melhores funcionários e as melhores funcionárias. Ah, mas é crente e não trabalha, não serve. Aí a pessoa vira e ela fala assim: ai pastor, mas eu estou orando pelo meu aumento. Você está trabalhando pelo seu aumento? Nossa pastor, que duro ouvir isso. Então não é só a minha oração. Não, querido, é a sua oração somada à sua atitude. De nada adianta eu orar, se na hora que eu chego para o seu patrão e eu falo: e aí, como que está o fulaninho? Cara, eu vou falar um negócio para você, só não mandei embora porque ele é da igreja. Já pensou que chato, meu irmão, ouvir isso? Mas graças a Deus que eu nunca ouvi isso. E eu não vou ouvir também. Sabe, irmãos, então, Pai, eu oro para que favor chegue durante o meu trabalho. Pai, eu oro para que aumento salarial chegue na minha vida. Quando você entrou para trabalhar, querido, seja o que mais trabalha, seja o que mais produz, seja o que mais rende. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir os olhos do seu patrão. Ele vai olhar para você e ele vai falar assim: eu preciso dele, eu preciso dela, porque ele é o meu melhor funcionário e ela é a minha melhor funcionária. Ah, pastor, mas você não conhece o meu patrão. Se o diabo tiver irmão, é ele. Sabe, irmãos? Perseverar. Ah não, pastor, mas não dá. Então o que você está fazendo lá ainda? Às vezes, irmãos, nós nos colocamos em situações onde nós só sabemos reclamar. Nós nos colocamos em lugares que nós reclamamos. E essa murmuração mata a nossa fé. Essa murmuração acaba com as nossas vidas, impede a vitória, impede o milagre, impede aquilo que Deus tem preparado para mim e para você de se manifestar. Fala para quem está perto de você e fala assim: persevere, irmão.
Sabe, irmãos, e quando nós falamos sobre vida cristã, eu estou falando sobre perseverar em todas as coisas. E existem, infelizmente, algumas áreas dos cristãos que eles não perseveram. Abre comigo lá, em Atos capítulo 1, vamos ler o texto lá. Diga assim: eu sou um cristão e eu persevero. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo de número 14. E ele diz assim, ó: e todos estes, o que está escrito aí na sua Bíblia? Perseveram ou perseveravam, e diz unânimes em o quê? Oração. Pode parar aqui comigo. Sabe, irmãos, em Atos está falando que eles estavam perseverando em oração. Tem muito crente, querido, que ora quando está bom, mas quando está ruim, para de orar. Tem muito crente, querido, que ora só dentro da igreja. Tem muito crente que só ora quando vai comer, e outros que nem oram quando vai comer. Fala para quem está perto de você e fala assim: você precisa perseverar na oração. Meu irmão, tem hora que não dá vontade de orar. Tem hora que dá vontade de fazer várias outras coisas, menos orar. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Não, pastor, mas eu estou triste, eu não quero orar. Está triste, ore. Está feliz, ore. Está cansado, ore. Está bem, ore. Porque, querido, perseverar em oração é uma das coisas que vai garantir o sucesso nas coisas da nossa vida. Perseverar em oração é aquilo que vai garantir a paz, guardando sempre o nosso coração. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nós não deveríamos andar ansiosos, mas que tudo deveria ser colocado diante de Deus através da nossa oração. E no próximo versículo diz: e a paz que excede todo entendimento vai guardar o coração. Quer viver uma vida de paz? Viva uma vida de perseverança na sua oração. Aí, meu irmão, muitas vezes nós temos crescido na palavra da fé, mas nós não temos entendido de fato o que é a palavra da fé. Porque a palavra da fé, a Bíblia mesmo diz: crie, por isso falei. Você ora uma vez e você crê que aquela oração que você fez naquele exato momento, ela é pronta, ela é poderosa para desenvolver o resultado que você precisa. Então você ora uma vez acerca dessa situação. Mas aí nós chegamos num ponto que muitos têm errado. Porque eles oram uma vez e eles param de orar. Quando a Bíblia diz que você deve orar uma vez, e porque você crê no resultado, você não vai cessar de render graças, porque você sabe que Deus está trabalhando em seu favor. Então, como é uma oração bíblica? Pai, eu oro agora, Pai, para essa situação que está se levantando na minha vida. Eu oro, Pai, para a vida dessa pessoa. No nome de Jesus eu declaro isso, isso, isso e isso. Agora, qual é a oração de amanhã? Pai, está produzindo resultado. Pai, obrigado porque você já está trabalhando em favor dele e dela. Pai, obrigado porque eu sei que anjos já foram enviados. Pai, obrigado porque aos olhos da fé eu já posso me alegrar com os resultados que estão chegando. E quando você vai parar de render ações de graça? Nunca! Porque, querido, enquanto você não está vendo, você está rendendo ações de graça, porque você crê que Deus está trabalhando.